Olá, amigos e amigas! Estamos iniciando mais um episódio do Pod Aves. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Adriano Felizardo e nesse podcast iremos trazer tudo sobre avicultura. Assuntos como saúde animal, tecnologia, curiosidades, informação e muito mais. E hoje, nesse episódio, eu tenho o prazer de receber aqui o doutor veterinário João Vitor Xavier, criador de conteúdo digital. Ele é influencer digital, referência em aves ornamentais. Nós estamos sediados em Porto Alegre e o João Vitor se dispôs de estar em São Paulo, de vir de São Paulo aqui para Porto Alegre, nos dar essa aula, esse seu conhecimento, compartilhar, trocar ideias e experiências sobre aves ornamentais. João Vitor, muito obrigado por ter vindo aqui no Pod Aves. Assim, é um prazer imenso te receber aqui. E assim, primeiramente, eu quero saber como é que foi a viagem. Como é que foi, cara? Tipo, primeira vez que você veio pra Porto Alegre? Primeira vez aqui em Porto Alegre. Foi bem na correria, né? Até tava Sim. conversando com a equipe, né? Foi tudo muito Aham. em cima da hora ali, aí eu tentei mudar o dia, mas no final deu tudo certo. Tu veio por dentro ou veio pela 101? Eu vim por dentro. Por dentro, aqui por... E a estrada ruim, Ah, não achei tão. tranquila, São né? Paulo é um pouco melhor, mas também não é ruim igual É, Minas, porque São digamos. Paulo A gente também... tá no meio termo ali. Sabe, quando eu vou pra São Paulo, eu ia pra São Paulo direto agora, porque Uhum. assim, volto a dizer, eu vendo aves recriadas Uhum. de 90 dias. E eu vou muito ali pra região de Bastos. Sim. E ali, cara, as estradas, assim, poxa, as estradas de São Paulo são maravilhosas. Tipo, não que Maravilhosas. as do Sul não sejam, mas, pô, São Paulo, as cidades ali, Sim. a única questão é hospedagem, tem bastante, né? De 50, E 50 bem quilômetros mais caro que isso e daqui. bem mais caro, né? E aí eu ia ali pra Bastos, Marília, aquela Uhum. região, show de bola. Mas assim, João Vitor, eu quero saber, cara, tipo assim, ó, o que. Primeiro eu quero que você compartilhe um pouco a tua história. Quem é o Certo. João Vitor? Eu sou João Vitor Xavier, né? Eu sou médico veterinário, tenho 26 anos. É, Sou especializado em clínica e cirurgia de animais silvestres e exóticos e Uhum. atualmente eu faço mestrado em saúde única, mas eu trabalho com anseriformes, né? Que são os aquáticos, gansos, patos, marrecos e toxoplasmose. É o meu projeto do mestrado agora. Eu tenho o Sítio Xavier, né? Sou o criador de aves ornamentais. Uhum. E aí eu crio, no geral, o meu foco são os aquáticos, né? Então, ganso, pato, marreco. E também tem os galináceos, então pavões, angolas, fazões. Eu também tenho uma mentoria Uhum. para criadores, né? Eu tive algumas turmas de mentoria hoje pela questão da carreira, enfim, tá tudo muito corrido. Mas era, né, o ABC da avicultura ornamental. Então, nessa mentoria eu ensinava tudo desde o do marketing, venda, manejo, tomada de decisão, recinto, tudo, mastigadinho, sabe? Então eram alguns meses de acompanhamento e aí a Uhum. gente passava por todas as espécies, basicamente. E aí eu comecei, né? Eu fundei a mentoria, eu acredito que em 2021. Foi a primeira turma. E é uma mentoria focada em. Basicamente manejo, né? Então, para criadores. Eu passava por todas as fases, né? Então, como eu falei, Uhum. desde o início, planejamento do criadouro, administração do criadouro, manejo das aves, como escolher, quais, quando, Que onde legal. colocar, tudo, tudo, basicamente. Tá, mas assim, ó, poxa, 26 anos, formado, veterinário, tá fazendo mestrado. Bem-vindo ao mundo, que eu também tenho mestrado em comunicação e consumo. Bem-vindo ao mundo do mestrado, vai gostar com certeza. Pretende dar aula ou não? Olha, Já eu dá aula, gosto. né? Eu Já dá aula, né? gosto, mas basicamente eu fui mais para trabalhar com a espécie mesmo, né? Que eu sempre Entendi. tive interesse para a área acadêmica em si, só que com os patinhos ali deu um empurrãozinho para ir Tá, mas o que com que te força. levou, tipo assim, o que que te levou a ir pra área do veterinário? Assim, foi lá de criança, foi... Que Certo. tu... Aves, no geral, né? Meu primeiro contato foi com 2 anos de idade, né? Uhum, Eu sempre gostei muito, eu morava em sítio, e aí meu pai comprou um quintal de patos comuns. uhum. Eu tinha 2 aninhos, e aí eu só ficava o dia inteiro lá olhando o pato nadar do lado da Que lagoa. legal, O legal. primeiro contato foi aí. De lá pra cá, eu não parei mais. Então, meu pai comprava várias aves, acabava que ficavam com a minha avó, né? Ela cuidava e tudo, que eu era criança. Uhum, A partir dos 7 anos, já comecei a cuidar dessas aves. Óbvio que
não sabia, né? Então, Tu fui tem uma fazendo... caidinha por patos. Exatamente. Eu tenho uma quedinha por patos. Eu sempre fui pros anseriformes. E aí eu não sabia cuidar nem nada, mas eu sempre segui. Então, Sim. quando eu montei, né? Eu pensei, idealizei a mentoria, porque eu já errei tudo que tinha pra errar, basicamente, né? E aí eu acabei buscando a parte técnica. E aí sempre gostei das aves, aí fui pra graduação. De Uhum. início eu não tinha ciência do que era o mundo das aves, né? Da proporção que tinha o mundo das É aves. gigante, né, É tia? gigante. E aí, antigamente, não era tão simples encontrar conteúdo como isso daqui de Claro. qualidade e tão acessível, né? E eu não tô falando tanto tempo atrás, Sim, né? sim. Então, eu acho que a avicultura ornamental deu um boom na pandemia. Tu sabe que eu Antes da tenho, pandemia, era bem fraquinho. tu sabe que eu tenho bastante dificuldade de achar pessoas, por exemplo assim, especializadas em aves ornamentais. Sim. Porque como você falou, você vai pela linha do manejo. Uhum. Cara, tipo assim, e ornamental você tem um assim, você tem um oceano ali para você navegar, cara. Como é que funciona? Como é que você navega nesse oceano assim, desse monte de espécies? Uhum. Como é que Exatamente. você faz? É muito amplo, né? Então, ornamental já vem da questão de ornamentação, beleza, né? O que é Uhum, bonito para enfeite numa propriedade. E uhum, aí, nisso é muito amplo. Então, basicamente, a maioria das aves são as aves mais coloridas, com alguma característica diferente. Topete, penas nos pés, empenamento diferente. Sempre tem alguma coisa que chame um pouquinho mais de atenção. uhum. E nisso nós temos várias espécies, como você mesmo falou, né? Então, existe muita especificidade de manejo, né? Vai tudo muito além do que a gente aprende de clínica e vai muito além também do que a gente tem da avicultura industrial, né? É um meio termo. E isso é muito interessante, Sim. né? Então, muita coisa, sendo bem sincero, eu tive que desbravar e extrapolar sozinho, né? Então, eu sempre tive o criadouro, por natureza, né? Eu sempre tive um espírito mais empreendedor, talvez, por questão de família, sei lá, é inato. Foi muito natural, então eu tinha muitas aves, eu tinha muitos Uhum. patos comuns. Sim. Comecei a pegar aquele número estrondoso de patos e acabei vendendo para conseguir fazer eles virarem umas aves que têm um valor agregado maior, e eu sigo Uhum. assim até hoje, né? Então a ideia sempre é reduzir o número de aves e ter menos aves com melhor manejo e com maior valor agregado, entendeu? Então, Extrair o máximo do mínimo. a tua prática foi mais na observação, tipo, ali na lida dia a dia. Porque uma coisa é Basicamente. teoria, né, cara? Basicamente. Outra coisa é Então, a é aí que prática. foi, né? Eu tive a prática e aí eu busquei a teoria, né? E aí depois eu consegui equilibrar. Ah, Mas não tinha alguém pra eu pegar de pra te referência, né? ajudar. Exatamente. E hoje você ajuda, hoje Muita você gente. dá Nossa, aula. todos os dias. Qual é, Médico veterinário, principalmente. qual é a pergunta que mais fazem, assim? Pra que eles procuram, assim? O pessoal mais procura, Nossa, assim? Qual é a pergunta mais corriqueira? Nossa, é que são muitas, né? É, Na imagino. verdade, depende da área em si. Questão de médico veterinário, eles procuram muito por questões de manejo, né? Porque a Uhum. clínica eles sabem, é o medicamento X, o Y, mas e o comportamento? Né? O que que é o normal daquela espécie? O que é o anormal para a espécie? Qual que é o recinto ideal para a espécie? Macho, fêmea, proporção de macho para fêmea. Essas coisas que, para você ter um aproveitamento reprodutivo, você tem que saber. E na maioria das vezes você não encontra literatura, né? Aquilo ali vai na raça. Hum, E aí tem vários tabus no meio da história, né? Então, criador entende, sabe muito, sim. né? Eu sempre disse para os meus alunos, meus estagiários hoje, porque a pessoa tem aquela, na graduação em si, a gente fala, nossa, o criador sabe muito, e Sim. geralmente sabe mais que a gente, Sim. né? Então ele acaba testando, entendeu? Quando a gente vai pretender, assim, ele dá umas testadas até ele pegar confiança. Uhum. E no início eu era muito novinho, né? Sim. Então Não, eu, desculpa, tu ainda é, no ah, mas 26 anos, ainda ainda é assim, na muito época novo. eu comecei, era muito antes. Eu vendo aves, tem cliente que eu comprou ave comigo, eu tinha 15 anos. Mas aí que tá, tipo assim, ó, eu sempre falo que a idade não quer dizer nada, porque às Uhum. vezes você tem 26, mas tem uma larga escala, conhece muito mais que uma pessoa de Experiência. 70 anos de idade, Exatamente, entendeu? Porque tu tem exatamente. mais a vivência, tu Uhum, estudou, tu tem a prática, poxa, tipo, então tu exatamente. tem propriedade, tu Uhum, tem uma certa autoridade para falar desse assunto específico. uhum. Mas assim, a questão ornamental, o que ornamental, me explica um pouco mais sobre ornamental, nos explique um pouco mais sobre Certo. ornamental. No geral, né, eu mencionei a questão do crescimento estrondoso na época Uhum. da pandemia.
pela questão que todo mundo ficou um pouco mais em casa, as pessoas se resguardaram mais nos sítios, buscaram mais hobbies, né? Uhum. E aí, eu acho que a principal paixão de criador é a criação, reprodução em si, né? Então, não é só você ter lá uma espécie X ou Y. A pessoa geralmente gosta de reproduzir, colocar para incubação, manejo do filhote, né? E aí, existe para todo gosto, né? Sim. A ave ornamental tem para todo gosto, para cor, tipo, preço, é muito amplo, né? Então, nós temos grou coroado, pomba-goura, cisne, aí se você quiser uma régua de pompom, que é bem mais acessível, um pato de cor diferente, galinhas ornamentais, né, que são as de raças puras, é Uhum. muito amplo, é muito amplo. Mas geralmente essas raças, elas não são brasileiras, são de fora. E como é que faz pra lidar pra não deixar misturar com outras espécies? Uhum. Elas podem viver assim, tipo, todo mundo junto, Não, misturado? basicamente o ideal é que você, para reprodução em si de raça pura, né, pra gente não Uhum. perder o padrão, é que tem as baias e são separados por plantéis. Existe a opção de alguns recintos comunitários, só que aí entra a questão, como eu falei, do comportamento da espécie, né? Então, dá para colocar, por exemplo, um mini marreco com um ganso. Só que aí esse mini marreco tem que ser o ganso tem que ser muito mais calmo para não dar atrito, né, entre as Uhum. espécies. Tem toda uma questão da disposição do recinto, né? Então, o lago, onde vai ser, como vai ser rampa. Às vezes tem uma questão de hierarquia dentro desse recinto também. Pois é, tu sabe que veio aqui o Renato Cervegnini, a gente gravou há pouco tempo com ele. Uhum. E ele me falando que existe no mundo animal, ali nas aves, a questão da liderança, cara. Tipo assim, você vê algum. Vou lá nas galinhas, né? Como faço essa venda de aves, assim, ele fala: não, Adriano, ali dentro ali do meu aviário tem umas galinhas que são mais dominantes. Uhum. E nas aves ornamentais é a mesma questão, Mesma situação. mas mesmo sendo espécies diferentes. Há espécies diferentes. Por isso é a questão, como eu falei. O ideal seria a criação de espécie específica, digamos, por recinto, né? Uhum, O que não acontece geralmente, né? Então, a entendi. gente sempre chega o mais próximo possível do que deve ser, mas o que não acontece. E aí, acontece algumas espécies de brigar entre si. Peru e pavões, se ficarem soltos, eu tenho no sítio, em época de produção eles acabam brigando bastante. Os pavões em si, os gansos, mas se você for manter essas aves em plantel, essa briga basicamente tem que acontecer para estabelecer hierarquia, né? Quem é o dominante, quem é o submisso. Porque se a gente ficar separando, não Uhum. vai acabar nunca, que eles não vão delimitar, né? Definir como vai ser aquilo ali naquela temporada. É verdade que o. Agora eu vou fazer uma pergunta bem curiosa Uhum. aqui que o pessoal sempre me pergunta. É verdade que o ganso ele é um bom guarda pro sítio, assim? Ele é um Sim, animal. é uma ave que sinaliza, né? Então eles fazem barulho com qualquer movimentação diferente ali no ambiente. Algumas raças atacam, mas é mais por defesa. Então, geralmente, é época de reprodução para defender Uhum. o ninho, defender os filhotes, né? Existem algumas raças mais agressivas também dentro das espécies e as raças de ganso em si. Eu lembro que quando eu sou do mundo do futebol, eu jogava futebol, a gente ia num campinho. E aí, pra ir no campinho, tinha que passar num trilhozinho e tinha uns gansos, cara. E aqueles gansos atacavam a gurizada. E aí, eles cuidavam bastante do sítio. Então, assim, é um animal que ele tá sempre alerta, mas ele tá sempre alerta 24 horas não, porque ele deve dormir, mas assim, mas pra sítio, Fica quem tem muito sítio. atento, ele faz muito barulho também, né? E aí tem a questão do ganso sinaleiro, né? Que o pessoal fala exatamente por isso, né? Então ele dá sinal em qualquer situação, além da questão da protuberância acima do bico ali que eles têm. Eu já anotei, já anotei. Outra questão também, que eu queria também primeiro, já te agradecendo, eu gostaria de te presentear com um Uhum. mimo aqui do programa. É um Oh. presente de coração, tá? Mas muito bem feito pelos ateliês Ah, da eu Letícia. agradeço. Pode É muito abrir, lindo. fica à Eu vontade. que agradeço o convite, né? Mas Eu. assim, ó, eu fico lisonjeado mesmo, tá? Você ter vindo de São Paulo. O João Vitor veio de São Paulo novamente. Porque assim, João Vitor, você não sabe a dificuldade que a gente tem do pessoal. Às vezes o pessoal ele tem vergonha de vir aqui falar. Você vê que é uma coisa bem tranquila, né? Só nós Sim, é muito conversando. O tranquilo. pessoal às vezes tem timidez, não Ah, que vem. Ah, pois é, belezinha. vamos ver. E Nossa senhora, você maravilhoso. se Que prontificou. capricho, É bom pra gente. academia, Sim, personalizada. incentivo para começar.
Então, assim, voltando para a questão das aves, o pessoal, então, os veterinários te perguntam mais, fazem mais perguntas técnicas. Exatamente. A questão de manejo. Uhum. Existe alguma ave ornamental que ela requer mais cuidado, assim, que ela é mais frágil? Eu acho que não mais. Existem aves mais melindrosas, né? Que Uhum. demandam ali alguma questão de manejo, mas é o básico bem feito, né? Eu acho que não existe nenhuma receita de bolo e Uhum. não existe nenhum milagre, né? Então é o processo em si. Existem cada uma, se você entender um pouquinho da espécie, você vai saber lidar com as adversidades, né? Então, eu acho que o que o pessoal mais pergunta, né, é que são níveis de criadouro, de criação. Uhum. Mas eu acho que pra massa em si dos criadores, eles têm um pouco de medo ali dos pavões e perus, talvez, e marrequinhos, os pequenininhos. Mandarim carolino, acho que eles são um pouquinho mais difíceis para reprodução. Tu sabe que o pavão, eu tinha um vizinho meu, que eu moro na Zona Sul aqui de Porto Alegre, eles tinham uns pavões, assim, lindos, maravilhosos. Só que o pavão, ele voa bastante, né? Voa. Então, tem que ter um cuidado maior, mas precisa fazer ali o corte da pena, alguma coisa assim ou não? Então, aí a gente, é uma coisa que eu acabo trazendo muito com cada criador em si, né, pra gente Uhum. decidir junto. Eu sempre falo que eu sou clínico, né, então a escolha nunca é minha, é sempre do Do criador criador. ou do tutor em si. Então a gente coloca aí os prós e os contras, né. Os pavões, eles voam alto, os meus Uhum. dormem em árvores de 10, 15 metros de altura, os meus ficam Caraca. soltos, só que é um sítio grande, né, então Sim. eles não vão pro vizinho nem nada, atende bem a demanda. Se for uma propriedade muito pequena, ele provavelmente vai pular em muro e casa dos vizinhos, né? E aí nós temos várias situações. O macho, com um leque grande, ele é muito vulnerável a predadores. Ainda mais com a asa cortada ou operada. Porque ele não tem como voar, né? Então, ele fica muito vulnerável. Tem que ver se esse cinto é seguro ou não. E Uhum. dependendo do corte de penas, se for feito de forma inadequada, acaba interferindo na reprodução dos pavões. Opa, isso é uma dica importante. Então, Exatamente. As pessoas não entendem muito a questão da reprodução deles. A reprodução dos pavões funciona como se fosse uma hipnose, né? Então, tem a corte para a fêmea. Então, aham, o leque dele, ele abre. Existem vários ocelos, né? Que são aqueles olhos. Então, a fêmea meio que fica hipnotizada com aquilo ali e acaba cedendo e acontecendo a cópula. Por isso que a fêmea sempre acaba escolhendo o macho mais bonito, né? Então, às vezes, você tem vários hum, pavões soltos e acaba que um copula com a maioria das fêmeas, que seria o dominante e o mais bonito, o que elas escolhem mesmo para levar a prole adiante. entendi. Você falou, eu notei que você falou uma questão da cirurgia da asa operada. Uhum. Que cirurgia é essa? Certo. A cirurgia em si, para aves terrestres, né? Então, Uhum. galináceos, anseriformes, existe a possibilidade de a gente operar essa asinha quando ele ainda é filhote, né? Então, a gente acaba operando mesmo, amputando uma porçãozinha da asa, tá? Uhum. E aí isso impossibilita voo, né? Então, de uma das asas somente. E aí já resolve o problema. Quando eles são bem novinhos, principalmente as seriformes, as asinhas são bem pequenininhas, né? Elas se Uhum. desenvolvem bem depois. E aí é bem nessa fase que a gente acaba realizando a operação. E nessa questão desse manejo, vamos falar na asa, existem raças, espécies específicas. Por exemplo, assim, não se pode fazer assim em pássaros, por exemplo. Ou se pode fazer. Tipo assim, ó, eu já vou Uhum. partir. Arara, Então, aí que tá. Aí nós temos. papagaio. É uma questão também que eu sempre levanto muito. Tanto o corte de asa quanto a operação da asa vai da espécie em questão, né? Essa situação de uma ave terrestre, né, que eu até Uhum. coloquei, é uma ave que vive no chão. Se esse mandarim, esse carolino, um pato no caso, Uhum. ele vai tentar voo, ele rotaciona, porque uma das asas dele Sim. tá mais curta, digamos, e ele volta pro chão. Ele não consegue ir muito longe. Agora, se eu tenho uma ave que tá no lugar mais alto, ela cai direto, né? Então aí a gente pode ter risco tanto de lesão no peito, fratura de asa, né? Eu não gosto de alguns tipos de corte para aves, como por exemplo pistacídeos, que ficam em lugares mais altos, porque eu prefiro que ela consiga planar, né? Que ela tenha ali pelo menos algumas peninhas para ela conseguir planar e não bater direto no chão. Entendi.
Entendi. Mas essas tuas dicas estão sendo Exatamente. muito Aí vai muito da boas. espécie, depende da espécie em questão. E o corte da pena, você recomenda? Tipo, Então, aí também depende. Dá pra ser feito se a pessoa não porque daí é uma conseguir coisa operar. indolor pra ave, né? Exatamente, não conseguir operar essa ave, tem risco dela voar, embora, enfim. Dá pra cortar a pena, mas tem que ficar atento, né? Principalmente Uhum. essa época agora que eles estão na muda, pra não acontecer eles trocarem todas as penas e acabarem indo embora, né? Isso também é bem complicado, não só da questão do tutor, do criador perder essa ave, Uhum. como também dessa ave poder ir pra vida livre, né? E se tornar, sei lá, possivelmente, futuramente uma espécie invasora ou algo do tipo. E como essas aves, elas voam, principalmente essas galinaços, eles voam até bem É, longo, é um voo bem de longo, né? alguns, os pavões eu acho que voam bem, né? Acho que dos que a Uhum. gente trabalha ali são os que mais conseguem voos altos. Galinhas, no geral, elas sobem em árvores, tudo, mas não é um voo em si, elas precisam de uma certa logística ali de ambiente, né? Uhum. Para conseguir planar. E marrecos tem algumas espécies que voam, algumas, pela questão da seleção, do peso, não conseguem voar. Ganso, a mesma situação. Que legal, que legal. E essa questão das aves ornamentais, o pessoal geralmente adquire e faz a criação devido à sua beleza, seu Uhum. estereótipo belo, ali a plumagem, questão de bastante coloração. Essas aves são muito caras, assim. Depende. Tem pra todo gosto, todo bolso. Vamos ver. É, Agora curiosidade. Tá, o que que é a mais barata? Tipo assim, claro, a mais barata deve ser esses marrecos, alguma coisa assim, uhum. pato. Agora, qual é a mais cara? Assim, chega assim a um pico de quanto uma ave Olha, ornamental? Mais ou menos, não vamos precisa ser exato, mas. do galinha no geral, né? Então, hoje em dia, eu acho que o pessoal até encontra aí galinha casais por R$ 300, talvez até menos, dependendo do padrão Uhum, racial. Uma coisa que eu também coloco muito pro meus alunos é a questão que a ave estar dentro do padrão é uma uhum, coisa e uma ave de alto padrão é outra, né? Então, a pessoa fala, essa ave não é tal raça. Ela tem de tudo que aquela raça pede, só que ela não é uma ave de competição, não é uma ave excepcional, entendeu? Então isso uhum. a gente tem que levar em consideração também, e isso também altera o valor, certo? Eu sempre falo que tudo tem mercado, né? A verdade vende. Então não é porque aquela ave é ruim que eu preciso enganar um cliente vendendo ela, eu posso colocar ela um valor inferior e ela ir para algo de pet, ser criada enfim, que não seja para reprodução em si e Sim. para seleção de padrão racial. Então, e esse ficaria o valor inferior, né? E aí depende das espécies em si, né? No mundo das aves ornamentais, nós temos alguns nichos, né? Então, por exemplo, galinhas, existem ali os indigante, que foi uma febre no passado, e é Qual? um Desculpa. setor, indigante, que é um setor muito bem organizado, né? E acho que teve galo de mais de R$ 100.000. Tipo cavalo, E, assim. O basicamente, cavalo às vezes é 2 basicamente. milhões, E 3 galo milhões. famoso, de questão de genética e tudo. Tem a questão dos Nagasaki, né, que são os Shabo, que também Uhum. existe um núcleo muito bem organizado, que eles têm uma associação só deles, e aí também existe competição, e aí também temos galos muito caros, né? Eles eu não vou nem arriscar a média de preço, porque eu posso... Mas passa dos Eles 100 podem mil. se ofender. Dependendo, eu acho que pode passar sim. Ah, é isso que eu É queria. que eu Tipo, não tenho tanto contato com a raça mais hoje pra te falar nome sim, de sim, campeão, coisa sim. assim, mas eles têm várias posições e é muito organizado, né? Eles têm associação, eles buscam melhorar padrão, tipo, é invejável, assim, a organização deles quanto à raça. E agora, mais recente, tem a galinha sertaneja balão, que também é uma nova febre, nós temos galinhas bastante caras, né? E aí, mais por o lado dos ornamentais, né, pensando aí cisnes, né, nós temos o cisne de 60 mil casal, basicamente. Caraca, cara, 50 mil bastante casal. coisa. Então, tipo É, assim, a pessoa, quem tem um sítio, por exemplo, assim, que queira investir, uhum. é um bom negócio. Pavão, né? O pavão vai de 1.200 o casal, dos jovens, né? Do Uhum. mais comum, que seria o azul. E nós temos aves também aí de 30 mil, 40 mil casal das variações. Existem várias variações de cor que nós não temos no Brasil ainda. E quem estipula mais ou menos essa qualidade, essa raça pura? Quem é que. Existe uma regra, existe uma tabela, existe um. Existe um padrão, né, internacional, algumas linhas que a gente segue, né, tenta Uhum. seguir pelo menos, e aí o setor deu uma bagunçada, sendo sincero, né? Então nós tínhamos a ABC Aves no Brasil, a Associação Brasileira de Criadores de Raças Puras, que era mais voltada para essa questão de
Gallinaceus anseriformes, né, no passado e acabou que meio que foi se perdendo, sabe? Uhum. E lá eles colocavam quais seriam os padrões, enfim, seguindo os padrões internacionais dessas aves. Entendi. E hoje, por exemplo, assim, ó, agora quem está nos assistindo, geralmente o pessoal do norte, lá que a gente tem maior público, quer começar a criar aves ornamentais. Começar. Qual é a primeira dica que você dá? Claro, assim, eu já vou dizer assim, ó, tem que gostar. Isso aí é básico, tá? Tipo, Exatamente, se não gosta do exatamente. que faz, nem começa, né? Uhum. Mas assim, além de gostar, qual é a primeira dica que você dá para quem gostaria de começar a criar aves ornamentais? Pesquisa. Eu acho que a pessoa tem que saber onde ela tá pisando, porque geralmente, como você mesmo falou, o ponto de partida é o O gosto, né, gostar. a afeição ali pelas aves. E quando a gente tem essa questão, você mesmo cria, você sabe que você olha uma de uma cor, você quer o outro de outra cor, e você vai fazendo aquela coisa compulsiva, né, sem pesquisa de mercado. Então eu sempre também converso com os meus alunos nessa questão que é, você vai pegar o que você gosta, o que você tem afinidade e o que tem mercado na sua região para você ter saída, né? Eu tive alunos que tinham muita resistência para essa questão de venda, de não querer entrar Como no assim? mercado de venda de aves, tipo de começar por hobby, por gosto. Ah, entendi. Só que a venda é consequência de um trabalho bem feito, Uhum. né? Porque se você oferecer um manejo ideal, a ave vai reproduzir. E se essa ave começar a reproduzir, você não tem como ficar com todas, né? É Tipo, não é o verdade. ideal você se tornar um acumulador, até porque nesse momento, se você vai reproduzindo, 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 com um número grande de aves, a qualidade do manejo cai. Né? Então a proporção de dar errado é maior, a pressão ambiental da questão de doenças é maior, tudo Uhum. no número maior se torna mais difícil, digamos, né? Então, quando você tem um plantel, várias espécies, várias idades, vai dificultando ali a situação e a excelência no manejo. Entendi. E nessa linha, nesse segmento, existe tráfico de aves, assim, o pessoal trafica, o pessoal faz coisas erradas, assim, com Olha, esses. Porque aí é um. também nós entraríamos em outras situações, né? A maioria dos criadores hoje não são legalizados, mas isso talvez que é um setor que tem que ser muito trabalhado e melhorado, né? Nós não Ah, temos profissionais qualificados para isso, digamos, né? Então, por exemplo, eu tive vários alunos que buscaram, né, buscam ali a legalização do criadouro e existem várias medidas que não tem tanta, é, como é que eu vou te falar? Não tem. regulamento, alguma coisa de Exato, porque burocracia. é uma extrapolação da avicultura industrial. Então não se encaixa, não existe um para um criatório ornamental de X, Y, Z espécie, entendeu? Tipo, você vai criar isso, vai ter o veterinário X que vai lá e vai te falar o que você precisa fazer, entendeu? Eles extrapolam, eles colocam coisas muito estrondosas exatamente por isso, né? Então, eu busquei sempre pegar a prática, estudar, Uhum. extrapolar, entender, aplicar. Só que nós não temos hoje uma pós-graduação de aves ornamentais Tal- para quem gosta. talvez você, Talvez teremos. talvez você Aham, possa ser o pioneiro nisso. exatamente. Porque a maioria das pessoas, como eu falei, tem clínica ou a pessoa tem muito da agricultura industrial, Uhum. mas é totalmente diferente, né? Então não Total. tem como a gente vincular isso daí. Na avicultura industrial não existe clínica, então se uma ave adoeceu, não tem como a gente seguir adiante com ela. Matrizeiro, a ave colocou um ovo fora do lugar, ou esse ovo contaminou, descarte. Agora, se eu Uhum. tiver uma ave extremamente rara, se ela colocou esse ovo trincou, eu vou ter que dar um jeito desse bicho nascer. Né? Então eu vou ter que levar adiante. Então, tipo, são dois mundos totalmente diferentes. E hoje a gente sente cada vez mais a necessidade de profissionais qualificados nessa área. Né? Entendi. Alguém que entenda a reprodução do pato, o ninho, né? O macete em si. Que às vezes tem Uhum. coisa mínima que faz total diferença, você sabe. Às vezes nada, tipo, mudou de lugar, muda Isso. ali o crescimento da ave, o desenvolvimento, entendeu? Até a luz, essas outras. Exatamente, Então, exatamente. porque assim, ó, eu como mexo com aves industriais, digamos assim, grande escala, Sim. né? Grande escala, que né, as aves que eu vendo lá é para ovos, postura, né? Aham, Então, assim, você trata o lote. Você exatamente. lida com uma coisa muito mais melindrosa, que é a ave ornamental, e você vai tratar a ave. Então, Uhum, assim, qualquer coisa que você
mude ali, que você, o manejo. Aí a questão da doença, por exemplo, assim, poxa, de espécie para espécie, de galinácea para galinácea, as doenças são distintas ou é uma doença para todo mundo? Aí também nós vamos para para várias situações. Caraca! Porque essa situação, como você mesmo mencionou, para mim, a partir do momento que essa ave entrou no ambulatório, ela se torna um indivíduo. Então a gente esquece o plantel em si e eu vou tratar dela como indivíduo, né? Então eu vou tentar entender qual é o comportamento daquele animal em si, o que ele gosta de comer, o que não. Se essa ave gostar, tipo, de couve e banana, e ela tá doente e não tá comendo, eu vou tentar oferecer coisas muito mínimas que fazem diferença, né? Quando esse animal tá doente. Tem várias espécies que a gente não tem tanta referência de exame, né? Então eu sempre busquei coletar exame dessa ave saudável, pra se em algum momento essa ave adoecer, eu ter a referência dela própria, entendeu? Pra Entendi. gente comparar. E aí entra a situação do manejo de plantel, né? E esse tema eu até abordei numa palestra esses tempos, que também é muito complicado, né? A medicina de aves em plantel, porque você tem que pensar em muita coisa, né? Então, se eu pegar uma ave, eu consigo fazer várias medicações nela, por via oral, injetável. Agora, em um plantel com 100, né? Então, você tem que traçar algumas estratégias ali, tanto para você dividir, né, o lote, quais são as mais graves, quais não tanto, qual vai ser a via de administração. Eu tenho que ser muito assertivo na terapêutica em si, porque eu não terei tanto tempo hábil para trabalho. Então, o que acontece? Essas aves, eu não vou poder entrar com várias medicações. Eu tenho a ração e a água. É o que Sim. vai ter que dar pra fazer. Onde vai o quê? Essa ave tá ingerindo o suficiente? Qual vai ser o horário? São muitos macetes, né? Que a gente tem que colocar pra tratar um plantel. E aí, isso basicamente vem da experiência. Como eu falei, eu aprendi muito com a avicultura industrial e aprendi muito com a clínica de aves em si, com passeriformes, piscicídeos, né? Então, é muito amplo todo, só que a gente tem que ficar naquele meio termo e tentar aprender e estudar cada dia que passa, estudo mais, né? Então, cada caso é um caso novo. Querendo ou não, eu tenho uma certa experiência porque eu atendo muitas aves desde sempre. Então, eu tenho 3 anos de formado, mas já dava aula antes de me formar na Sim. graduação em si, na questão de manejo, e depois eu comecei a atender alguns criadouros. E nisso a gente já começa a desenvolver, porque existe ali o feijão com arroz, né? Sim. O básico bem feito. Então, existem doenças que a gente vai encontrar com maior facilidade nessas aves, e eu vou ter ali as linhas, né, já traçadas, as estratégias. Qual a doença que você mais faz o diagnóstico nessas aves Depende ornamentais? das aves em si, né? No geral, nós temos bastante problema com coccidiose, né? Provavelmente você já deve ter tido Sim, também. sim. A coccidiose em si, nós temos várias espécies, tem as mais patogênicas, as menos. É muito complicado, né? A gente. E parasitose. Exato, também. E aí, geralmente é uma bola de neve, né? Geralmente a ave baixa a imunidade, aí começa a vir tudo. Aí vem as virais, bulba aviária. É muito frequente, né? Que são Caraca. as verrugas que o pessoal fala, né? Os pelotes, chamam também de gogo, enfim. E aí a bulba é muito difícil a gente entrar ali na cabeça do criador, porque é uma doença viral, né? Um poxvírus. E aí nós temos 2 formas de apresentação. Nós temos a bulba cutânea e a bulba diftérica. A cutânea, eu vou ter ali as erosões, né? Nas áreas desprovidas de penas. E a diftérica, eu vou ter placas, né? Na questão do trato digestivo. E aí essa ave vai parar de comer. Essa ave parou de comer, baixou a imunidade. Baixou a imunidade, provavelmente eu vou ter doença secundária. E aí que vai vir ali ou a parasitose, que o sistema imunológico estava controlando, piora, ou até mesmo um problema respiratório, que geralmente vem também. Por isso que você fala que fazer um bom feijão com arroz na ave, às vezes é o crucial, é o Exatamente. principal para que ela possa A desenvolver. criação em si, né? Eu acho que a ave, a primeira fase ali, você também trabalha com recria, você entende. Sim. Dita o futuro dela. O desenvolvimento dela no início dita tudo. Por isso que eu digo, assim, o início por exemplo, assim, ó, eu que faço a recria, por exemplo, assim, cara, tipo, se você fizer uma boa recria, vai refletir lá na produção de ovos. Como, por Exatamente. exemplo, se você fizer uma boa cria das aves ornamentais, ela vai se sentir mais confortável e ela vai querer reproduzir. Exatamente. Então você vai ver, como é que eu sei se eu tô criando bem as minhas aves? Ela tá querendo se reproduzir? Sim, se tá querendo se reproduzir, significa que você tá fazendo um bom já tá tendo trabalho. manejo.
Mas a questão ali que você falou, que eu achei bem importante, é criar um curso específico para esse nicho. Uhum, Eu acho que isso devia ser assim, ó, alguém, poxa, uhum. assim, e eu queria depois que você passasse sua rede social, porque Sim, você com conhece certeza. muito Uhum, isso e você talvez possa ser o pioneiro em fazer uhum, cursos específicos para esses tipos de aves, assim. uhum. Qual é a sua opinião referente a isso? Eu acho muito importante, como eu mesmo mencionei, né? Eu até agradeci na questão do convite, agradeço, estou Uhum. muito, muito grato, porque eu trabalho muito para a avicultura em si, né? Então, não é nem pelos meus pacientes só, ou pelo meu criatório, ou pela questão de visibilidade. É para avicultura ornamental, né? Então, se eu tô aqui, alguém tá ouvindo, alguém tá conhecendo a avicultura ornamental, tá começando com um hobby, eu tô feliz, né? Então, não Ótimo. importa se a pessoa compra comigo, com você, ou com fulano, ou com ciclano. E A você questão é também. a gente começar a profissionalizar esse setor, E você vende, né? vendo aves também. Entra no Instagram dele, Uhum. vamos dar uma olhadinha aqui no Instagram. Eu li teu Instagram, a minha esposa adorou teu Instagram, começou a olhar e ver as aves. Me conta uma coisa aqui, essas aves aqui, tipo de vai descendo aqui, sobe um pouquinho mais. Que, que Ó, ganso que é esse? Aqui é um ganso? esse Qual a diferença? daqui. Desculpa, vou te fazer uma pergunta básica, cara. Sempre me faço e ah, eu não sei responder. Qual é a diferença de ganso, pato e marreco? Tá. O que acontece é que essas espécies vai complicar um pouquinho. Aí nós vamos pro básico. Os patos, eles têm as carúnculos ao redor do, Volta do ali um olho. pouquinho. Vamos ver, vamos pegar Deixa um eu ver um pato aqui. pato. Pode Desce. abaixar um pouco, que a gente vai ter, acho que pode abaixar mais. Chocolate. Esse daqui, aqui nós temos patos. Esse é um pato. Um pato, né? Ele tem as carúnculas ao redor do olho, tá? Tá. Eles têm Mas aqui é um macho e fêmea ou... Isso, macho e fêmea. O macho tem a carúncula maior, a fêmea é menor. O macho também é bem maior comparado ao tamanho da fêmea, né? Esse é uma mutação de cor, que é um Aham. pato basicamente, né? Esse Só que aqui ele tem você uma cor cria lá no diferente. seu, no Esse seu eu crio, sítio. esses são minhas Vende matrizes. também. Vendo também. Ó, pessoal, E se quiser aí, aves ornamentais, o João Vitor pode auxiliá-los nessa e questão. Eu vi que esse você daqui. também vende, desculpa te interromper, Uhum. ovos férteis também, né? Isso, ovos férteis, eu tô ainda alinhando algumas coisas, porque dá muito trabalho, mas provavelmente alguma coisa ainda vai ter pra essa temporada. Entendi. Tá, então isso aqui é um pato. Isso é um pato, Tá, então, principalmente. As carúnculas, eu acho que a gente tem que focar ao redor dos olhos. Os marrecos não tem, tá? Os marrecos que a gente conhece, o Pequim, pelo menos, o Huan, né, o corredor indiano, eles não têm essas carúnculas ao redor do olho. O pato, ele tem um andar um pouco mais horizontal, comparado ao marreco também, tá? Então vamos focar nesse daqui. Esse aqui é o tá. pato, Esse é o tá? pato. Aí a gente fecha, agora vamos achar um marreco aqui. Bom, Aqui pode descer um pouquinho mais, que eu acho que lá não é... Vamos descer... E aí, marreco, nós temos vários. Mas, deixa eu achar vamos ver o um para marreco. vocês aí. Vamos ver. Aqui nós temos marrecos. Abre Esse essa é o aqui. marreco corredor indiano, né? Ele não tem nada ao redor do olho, como vocês podem reparar, tá? Aham. Esse, especificamente, a característica é esse andar esguio, né? Ele tem que andar em Ah, ele pé, anda meio em pé. basicamente. Ah, eu já vi. Exatamente, Então, tem que que anda ser... meio em pé é marreco. É marreco. Só que esse é muito mais que o normal, porque ele é corredor indiano. Então, Sim. isso é uma característica da raça especificamente. E aí nós temos outros que andam um pouquinho mais inclinadinho, mas ainda assim não tão baixinhos quanto patos, digamos. Mas eu acho que o principal em si seria ali as carúnculas ao redor do olho, No que olho. os marrecos não têm, tá? E os E o gansos ganso, têm pescoço longo, bem mais longo, tá? Então, Ah, aquele ali que você tá é um ganso. esse é um cisne, É na o cisne. verdade. Olha como eu sei, como Aí nós tô. temos. Ali é um ganso. Ali. Esse aqui é um Isso, ganso. Esse é um ganso. Esse é um ganso sinaleiro que a gente estava conversando. Um sinaleiro africano, né? Que você mencionou aí da protuberância, os que sinalizam. Que legal, cara. Agora fica bem explicado. O Hum. pessoal que fizer E a aí minha nós temos pergunta, eu várias vou dizer para olhar raças. o nosso Então, podcast. nós temos várias raças de gansos, né? Eu mesmo crio algumas. E aí tem para todo gosto, né? Tem esse que é o sinaleiro africano, tem alguns mais Vamos ver. exóticos. Olha aqui, É, olha, só aqui, olha que coisas então. lindas Aí esses. nós temos várias espécies. Aí nós temos a tadorna Olha esse aqui que ferrugina, lindo. pato mandarim, carolino, spot bill, coal grey, carolino canela, carolino mandarim branco. Temos, Parabéns, muito temos bem várias aves cuidado. Olha o juntinhas ali. pavão lindo.
Pavões. E essas aves que têm esse topete? Por que que geralmente a genética das aves, elas têm esse topete? A questão para reprodução é a questão do clima, a Essa questão do... exatamente. Isso, essa exatamente, por Essa é exemplo. uma raça, basicamente. Então, esse é uma régua de Olha, pompom. pompom, olha só que lindo. Esse daí, cara, é outro. Dá pra fazer um dia só dele, pra gente conversar aqui. É, Eles vamos fazer. têm um acúmulo de tecido conjuntivo, né? Então aquilo ali não é pena. N- Basicamente é um acúmulo de tecido conjuntivo. E aí tem a Uhum. questão que isso daí sai de dentro do crânio. Ele tem uma abertura no crânio mesmo. E isso Ah, existem até controvérsias no meio, né? uhum. Então, na questão de reprodução em si, por quê? Eles possuem um gene letal, então às vezes acaba que eles morrem no ovo durante o desenvolvimento e pode acontecer desse pompom não crescer para fora e crescer para dentro e essa ave ter sinais neurológicos, né? Então existe Entendi. aí uma forma de cruzamento onde você reduz a chance do problema neurológico, mas Uhum. consequentemente também o tamanho do pompom. Então também tem várias questões de genética aí nessa raça em si. Vou te fazer uma pergunta pessoal agora. Qual é a ave que você mais, assim, aprecia? Que você mais acha bonita, assim? Porque, pô, às vezes pode ser uma ave que tenha plumagem ou pode ser uma ave que você goste pela história da ave. Aham. Qual é? Eu gosto muito de marrecos, no geral. Pode Que fechar. é até esse daqui, né? Não, eu gosto muito deles. Não são aves muito caras, mas Não, fechar ali, volta de novo lá. Fecha aquela. não Isso, são volta de aves novo lá. muito caras, Vai mas descendo. são aves como você mesmo mencionou, sabe? Eu tenho desde sempre, eu Olha tenho essas bastante daqui. afinidade. Sobe um pouquinho. Essas daqui, olha a plumagem dessas daqui. Esses são os mais coloridos. E são pequenininhos, né? Não parece, mas eles têm o tamanho de uma palma da mão, assim. E ele Quase. já tá adulto aqui? Adulto. Exatamente. E aí nós Caraca. temos dimorfismo sexual, né? Geralmente, os machos são os mais coloridos e as Vai. fêmeas mais fosquinhas. Qual a ave mais rara que você tem lá? Hoje, Rara, que não é presa, rara, mas olha, como eu mencionei, tá muito disseminado, né? Então, sim. hoje em dia, o pessoal já tem bastante coisa, mas eu acho que dos meus, Vai, ficaria ali o vai. ganso canadense, que eu tenho um casal, e eu tô começando a focar nas aves, como eu mencionei, né? Mais, de um valor agregado maior agora, Uhum. né? A Olha ideia que sempre lindo foi. esses pavões com a pena aberta, que linda. Esse é o pavão básico. Esse é o mais comum, mas é bonito demais. Me diz uma coisa, e a questão da pena, a questão do pessoal que cria aves ornamentais para venda de penas. Na Que verdade, você. é mais um segmento, né? Então, é mais uma questão de aproveitamento. O pavão em si, as aves mudam de penas, né? Todos os anos. Elas Uhum, passam pelo processo de muda e elas acabam soltando para crescer novamente. Esse processo, as penas caem naturalmente, né? Então, uhum. pelo menos nesse especificamente das aves, para o carnaval, coisa do tipo, não precisam serem arrancadas, né? Essas penas acabam caindo. É só você manter o recinto da ave. Se tiver um recinto grande e com uma forragem adequada, elas não danificam e é bem na época. Então os pavões começam a perder as penas em dezembro, janeiro e dá certinho ali pro carnaval em fevereiro. E dos fazões. Também, basicamente. Então, Agora todo mundo, até calopsita, aí nos pequenininhos acaba que oscila um pouco ali o período de muda, é mais uhum. particular. Mas a maioria dos meus pacientes também estão mudando de penas agora. Ah, que legal, que legal. Então é uma coisa que pode ser feita natural sem Pode, agredir o exatamente. animal. Existem, né, a questão de pluma de ganso, coisa assim, que já seria arrancado mesmo, mas acredito que nós não temos no Brasil. Eu achei que fosse tipo uma medicação, uma coisa que você Uhum. desse na ave ali, na comida, uma coisa, e Aham. a pluma ia Soltasse. caindo, ia Não, não. soltando, uma coisa assim. Natural, os pavões caem a cauda. Agora, se você for ver, os meus estão todos com um leque curtinho, não tem nada, né, de leque. Entendi. Pode fechar, vamos ver uma outra aqui. Adorei essa. Eu olhei bastante ali, mas tinha uma aqui que eu queria te perguntar. Agora aqui na correria eu não vou conseguir diagnosticar. E assim, dá pra ver que você tem assim, desde galinha normal, tipo até aves extremamente raras assim. Então, no feed em si, eu acho que por eu ter mais afinidades com os aquáticos é o que mais tem, né? Sim, Eles é o que eu sim. mais posto. E E existe aí um, tem os conteúdos em si, né, para sim. E existe alguma informativos. ave tipo assim, ó, a questão do frio, que não que seja o calor, porque São Paulo não tem inverno que nem Uhum. aqui, por exemplo, né? Uma ave que seja mais período de inverno, que você não possa criar lá, ou vice-versa?
Olha, existem aves que vão melhor no frio, né? Então, até algumas raças de gansos, né, europeias, enfim, que acabam reproduzindo melhor, se adequando, né, melhor ao Uhum, frio. Você também cria as de produção, existem algumas linhagens de produção uhum, selecionadas para o estresse térmico, né, para ter maior resistência. E isso vai mais da gente familiarizar, então ambientar essa ave com esse clima e adequando ela, né? E vai muito também da questão do manejo. Então, você tentar minimizar os danos, digamos, né? Então você tem um recinto adequado, tem algumas táticas, né, para você reduzir a refletância, reduzir o calor interno, enfim, uhum. para você manter aquele ambiente mais fresco possível para aquela ave que vai viver constantemente ali. Tu sabe que na criação assim, industrial o pessoal fala, mas a minha, principalmente o pessoal de genética. Ah, não, Uhum. minha genética é bom para todos os tipos de ambiente. Cara, não existe. Não Não existe dá, isso. não vai, entendeu? Tipo assim, existe genética que é melhor no sul, existe genética que é melhor no Uhum. norte, existe genética que é melhor no centro, porque o quê? O clima influencia. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos por exemplo, assim, no verão, o alto do verão mesmo, por exemplo, amanhece tipo 4h30, 5 horas e anoitece 8 horas da noite. Então você Sim. tem um período maior de Sol, né, dia, de de sol. luminosidade. E E isso é aí no muito bom inverno para também. para a reprodução das aves em si. É muito bom que dá aquele start, né, para elas entrarem em reprodução, digamos, com os dias Sim. mais longos, né? Que aí a gente existe na avicultura industrial também, né, de postura, a questão do programa de luz para tentar reproduzir Uhum. basicamente isso. E isso também é um programa que até alguns criadores de ornamentais estão tentando adequar para ajudar na reprodução, né, de aves Entendi. mais raras. Entendi. Tentar deixar a luz ali, fazer um programa de luz específico. Só que isso a gente está em experimentação, digamos. Mas a luz, ela pra ave, ela é boa pra reprodução. Basicamente que ela entende, né, que entrou ali no período de verão, na época reprodutiva, que essa ave vai começar a reprodução, né? Uhum. E aí vai colocar os ovos para a gente ter eclosão dos filhotes num período que tem alimento, né? Que ela vai ter tudo verdinho ali, basicamente, né? Que vai ser mais fácil eles se criarem. Então a ave ela vai reproduzir para levar a genética adiante, a prole, né? Então se Uhum. essa ave não se sentir segura, não se sentir bem no recinto, ela não vai reproduzir, né? Então, se ela falar que o ambiente está hostil ou que ela não vai conseguir cuidar dos filhotes, ela nem bota, né? Entendi. Então, ela precisa de todo esse start para conseguir reproduzir, para garantir que eles vão adiante. E num sítio pequeno, por exemplo, quantas espécies eu posso ter, tipo assim, confortavelmente? Uhum. Quantas aves ornamentais eu posso ter tranquilamente? Tudo vai depender do seu manejo. Óbvio que você não necessita de tanto espaço para as aves ornamentais, né? Ah, nada comparado aí a qualquer outra cultura, digamos, sei lá, Uhum. caprinos, ovinos, suínos, é estrondoso o espaço. As aves é bem mais tranquilo, né? Então, basicamente, você precisa escolher, por isso eu falei, tudo começa com a pesquisa. O que que Uhum. você gosta? Você gostou de tal ave? Você no seu sítio vai ter água para tal ave que você quer? Ah, João, não tenho água à vontade, não vai ter lago para ele. Beleza, então vamos escolher uma menor. Às vezes você não vai conseguir ter um ganso de Toulouse que é enorme, mas você vai Uhum. conseguir ter o marrequinho carolino que é pequenininho e qualquer laguinho mínimo para ele tá ótimo, entendeu? Então Uhum. por isso que eu falei, você atender a sua demanda, né, de você gostar daquela ave ali e também oferecer um manejo adequado para a ave, né? Não ser egoísta ali de colocar essa ave em lugar apertado ou fora do comportamento natural. Entendi. E outra questão é a seguinte: nas aves ornamentais então não existe uma vacina específica. Por exemplo, você tem que lidar no dia a dia para que ela não evitar de ter a doença, é isso? Exato, depende, na verdade. Nós conseguimos vacinar com algumas galinhas, algumas vacinas da avicultura industrial, né? Então conseguimos usá-las, só que aí é Uhum. tudo muito específico, né? Então cada situação é uma. É muito difícil explicar ou ensinar um programa vacinal, porque vai depender dos desafios da região, né? Então, por exemplo, se eu não tive histórico de tal doença na região, não tem por que eu vacinar, né? Porque eu não Uhum. vou ter uma presença ambiental sobre Sim. daquele agente. Agora, se eu tenho um histórico muito grande, aí sim é interessante a gente instituir o programa de vacinação. É uma criação muito, muito pequena, duas, Uhum. três, quatro aves. Dependendo da doença, não tem necessidade também da vacinação, porque não vai ter uma rotatividade, né, de aves ali naquele ambiente.
Então, tudo varia, mas nós temos algumas vacinas que a gente consegue usar da avicultura industrial para as ornamentais. Sabe que até na avicultura industrial, o grande problema para quem faz criação sim, de pouca escala, baixa escala, abaixo de 1.000, por exemplo, Aham, assim, é achar as vacinas, compra das vacinas, porque os laboratórios eles vendem em grande quantidade. Então isso exato. acaba impedindo muitas vezes você dar um bem-estar para as aves, porque você não consegue comprar uma vacina em baixa escala, tipo, comprar 10, 15, 20, Uhum. você não Eu acho consegue. que isso vai com o tempo, né? Eu acho que no futuro, talvez, muito no futuro, nós tenhamos ali algumas vacinas com dose individual, quem sabe, né? Para as aves ornamentais. Então, eu acho que a gente tem que primeiramente ganhar o público, né, para Uhum, depois conseguir ganhar ali o meio acadêmico, né, a pesquisa, para uhum. depois ganhar a indústria. Então, estamos caminhando para que esse mercado se firme, né? É, Porque existem muitos tutores que eu atendo, muitas aves pet que vacinariam com certeza, sabe? Por pois é. questão de valor agregado, como eu lido com aves mais caras, às vezes até eu compro realmente as 1.000 doses, a gente acaba descartando, sei lá, 900. E aí acaba Puxa vida. vacinando as aves, porque o valor em si, comparado à doença, ainda sai barato, Ainda sabe? sai barato. Uhum, Sabe que eu até gostaria de fazer, disponibilizar o pó de aves aqui para o pessoal de laboratório, o pessoal nos disponibilizar para a gente poder fazer uma compra aqui, tipo, fazer uma compra grande, uhum, então, e depois ir distribuindo para os pequenos, exatamente. porque, cara, a gente precisa se ajudar nesse meio da Com certeza, avicultura, com certeza. porque é complicado, porque o governo, às vezes, nos ajuda na medida do possível. Então, se o avicultor não está unido, é muito difícil sobreviver. A Exatamente. questão que eu queria te perguntar também, uma curiosidade também, é a questão da tecnologia. Por exemplo, tecnologia não necessariamente que a gente vai falar em aparelhos eletrônicos, não. Você mudar a técnica de manejo, você está usufruindo da tecnologia. Aonde a tecnologia na criação de aves ornamentais ajuda? A técnica de manejo, aonde a tecnologia entra nas aves ornamentais? Olha, eu acho que em tudo hoje em dia, né, basicamente, é difícil a Sim. gente separar. Então, como eu sempre menciono aqui a questão do ABC da avicultura, a gente fala do desde o comecinho ali até as técnicas. Então, a tecnologia vai entrar desde a questão do manejo em si. Então, Uhum. primeiramente a questão de pesquisa, depois não digo automatização da sua criação, mas existem algumas coisas que são muito importantes, né? Porque a gente tem que pegar da avicultura industrial, que seria Uhum. os comedouros, a questão de proporção, disposição, isso já ajuda bastante para a questão de quebrar ciclos de doenças, né? Então nós temos doenças de ciclo orofecal, que essa ave vai eliminar os oocitos nas fezes, tem que gerir novamente. Então se eu tiver um comedouro adequado e um bebedouro adequado, eu já consigo minimizar a chance de acontecer, certo? Sim. Aí nós temos também, né, a questão da incubação artificial, né? Então, que é outro mágico, assim, né? É outro que ali que possibilita a Ah, sim. reprodução, Sim, a né? tecnologia Uhum. ali é o incubatório, a incubação artificial, isso é um. E aí, hoje, na avicultura industrial em si, nós temos, né, os matrizeiros e nós Uhum, temos os incubatórios, digamos, que tudo em larga escala, né? Hoje, nós temos empresas nesse nicho que trabalham com a gente, né? Então, ah, eu trabalho com a Prêmio Ecológica, que trabalha em si com materiais para avicultura ornamental. Então, a gente tem cada vez sempre melhorando os produtos para a uhum, gente. Então, eu sempre mencionei, as pessoas gostam de chocadeiras grandes, né? sim. Eu crio várias espécies, então eu prefiro ter 4 pequenininhas para cada espécie eu ter a temperatura adequada, a rolagem adequada, para eu conseguir terminar e fechar o ciclo ao mesmo tempo, né? Uhum, Higienizar essa chocadeira e aí, tipo, tudo, né? Então eu tenho super liberdade, né, com o seu Cláudio, e a gente uhum, conversa muito, né, do que tá faltando no mercado, do que tá faltando pra mim, né, que tô ali pequenininho na lida, o que sim, muda o meu dia a dia, sabe? sim. Então, criadeira, eles têm, chocadeira, nascedouro, UTA, que é eu uso muito também, né, então a ave em si, é,
ela tem toda a questão de termorregulação, né? Então, basicamente, quando uma ave adoece, um dos primeiros sinais que nós temos ali é a falha na termorregulação. E é onde a gente vai ver aquela ave amuada, arrepiada, embolada, que o termo que alguns passarinheiros até usam, né? Quando eles ficam encorujadinho no fundo da gaiola. Isso nós temos em galinhas também, né? Então, aquela ave está tentando termorregular, manter a temperatura dela alta. Então, quando eu tenho uma ave doente, eu tenho que pensar como eu mencionei. A ave entrou no ambulatório, ela é um indivíduo, não faz parte do plantel mais. Então eu tenho que pensar nela como um organismo, né? No todo. Que eu veja por outro prisma ali a doença. Então eu não vou entrar só com um antibiótico quando a doença é bacteriana, ou só com um vermífugo quando a doença é uma verminose, digamos, né? Então, eu vou pensar que tem um organismo passando por aquilo ali. Então, se eu tenho uma doença bacteriana, se eu provavelmente tenho ali uma diarreia com sangue, eu vou ter cólica, eu vou ter dor, eu vou ter uma ave desidratada, eu vou ter uma ave que não quer se alimentar, eu vou ter uma ave que não consegue termorregular. Então, eu vou fortalecer os pilares para que ela consiga melhorar, para que ela consiga responder, né? E manter essa ave dentro de uma UTA, que é uma unidade de tratamento, então basicamente a umidade, a temperatura está controlada, está alta, ela não vai precisar gastar a própria energia para isso, né? Se essa ave não está se alimentando, alimentar ela, enfim, a gente conseguir dar condição para que ela se recupere, né? Não pensar mais na doença, né? No agente, do que na ave que está passando pela situação. O problema disso é porque assim, ó, você dá pra ver que você, sim, é um poço de conhecimento, mas a questão é que eu fico agora, me pergunto, por exemplo, aqui em Porto Alegre, temos poucas clínicas especializadas nisso. São Paulo talvez tenha um pouco mais. Sim. O veterinário, talvez, que queira participar das suas aulas, como que ele pode fazer para te encontrar? Fala suas redes sociais aí. Basicamente, tem um Instagram, né, que é o Sítio Underline Xavier. Eu tô programando talvez aí para uma turma de mentoria esse ano, mais pro final. Eu tenho vários vídeos também, então se você tiver um feeling ali, só pelos conteúdos você acaba aprendendo, né? Então tem vídeo no YouTube, tem muito post, então só se você passar ali você já consegue absorver alguma coisa. Como é que ele te encontra? É Sítio Underline Xavier, e o meu perfil também acaba postando bastante coisa, Show. João V. Xavier Tem Pet. que fazer aqueles cursos online, você tem também pro Isso, pessoal. exatamente. É que eu sempre tô atualizando, né? Então, eu não gosto de deixar gravado. Eu gosto de dar online, ao vivo, né? Então, aí a gente acaba tendo uma interação maior. Sim. E aí tem vários colegas que eu tiro bastante dúvida, sempre tá mandando mensagem, enfim. Como eu falei, eu acho que o cliente procurar um atendimento para uma ave ornamental e ter esse atendimento de excelência, eu tô feliz. Sim. Então, se a pessoa precisar, tiver alguma dúvida ou algo do tipo, e eu tiver conseguir ajudar, né, tiver disponível, com certeza. Sim. E a questão do sexo das aves ali, quando elas logo quando elas nascem ali nos ovos, você consegue identificar isso ou tem que esperar crescer, questão de plumagem, questão de hábito? Depende da ave, né? Nós temos algumas aves, algumas raças, pela questão genética, que nós temos a diferença na coloração, né? Então temos algumas cores de galinhas que o macho nasce de uma cor, a fêmea de outra, tá? Anseriformes, né? Então, pato, ganso e marreco. Eu consigo fazer versão da cloaca logo que ele nasce e conseguir expor o pênis do macho, né? E o falo em si. Isso. E aí, com um dia já dá pra ter parâmetro de se ele é macho ou fêmea. E tem algumas que a gente tem que acabar esperando mesmo, que é bem complicado, como, por exemplo, as sedosas, que acabam enganando bastante. Ou sexagem por DNA. Entendi. E outra questão assim, ó, bom, eu vou te ser bem sincero que a questão das galinhas ali, que é na industrial você não tem o galo, né? Mas aí o pessoal que tem ali no sítio tem o galo faz a cúpula ali certinho, mas a cúpula ali, o pênis do galo, vamos falar assim, talvez vai ter que botar até um pi, porque depois o YouTube vai dar um problema lá, né? Vamos dizer, o órgão genital do galo, ele é muito pequenininho, ou não sei se tem, porque... Exatamente. Nos galináceos tem como se fosse o beijo cloacal, digamos. Então não tem uma exposição como nos aquáticos. É diferente. Pois, essa era a pergunta que eu queria fazer. Exato. As galinhas, então, não tem. É um beijo ali, pronto, e vai embora. Ele acaba dispersando ali o sêmen. E aí agora, no aquático, não. O aquático é... Ele já tem a exposição e a cópula de fato.
Entendi, entendi. E qual é, e para quem tem as aves ornamentais, o que que o criador, o tutor tem que observar a questão do estresse da ave? Principalmente uma coisa ela tá doente, que ela vai ficar. Agora, como Uhum. é que ele identifica o estresse da ave? Aí, eu acho que se a pessoa, novamente, voltando no básico bem feito, não Uhum, vai ter esses problemas. Então, geralmente, questão de espaço e questão de número de animais por metro quadrado, digamos, ou até por questão de espécie, né? O tamanho do recinto e a disposição ali das coisas, né? Então, geralmente, uma ave estressada, ela pode desenvolver alguma estereotipia, né? Que é um uhum, comportamento sem estímulo objetivo. Então, a gente pode ver algumas aves que ficam... é, andando em círculo ou fazendo algum movimento repetitivo, né? Então, andando no recinto pra lá e pra cá várias vezes, sabe? O tempo todo, digamos. Que entendi, é como se fosse por tédio, basicamente. entendi. A gente pode ter a ave com mutilação de estresse, né? Então, essa ave vai começar a se mutilar. E aí nós temos um problema grave, porque, principalmente nos galináceos, o sangue tem gosto ferroso e as aves gostam. E a partir do momento que essa ave estressou, começou a arrancar pena, arrancou pena a ponto de sentir o gosto de sangue, aí começa o canibalismo em si. Que ela vai começar a bicar, bicar, bicar. E aí ela desenvolve um vício. Então, mesmo eu corrigindo o problema primário, que é o fator de estresse, é muito difícil conseguir corrigir o vício que ela desenvolveu. Então você conseguiu me sanar uma dúvida. Na verdade, dúvida não, mas eu agora você conseguiu me esclarecer o porquê que na industrial, nas aves industrial, a gente fala que a gente faz a debicagem das aves para que ela não possa se canibalizar dentro dos Uhum, aviários. isso. Agora você me falando que o sangue da ave é mais ferroso, ela gosta, então se ela sentir aquele gostinho ali, ela vai. Ela vai gostar. Ah, as galinhas são onívoras, né? Então elas acabam comendo de tudo. Então ela Entender. vai acabar se interessando por aquilo ali. E aí tem toda a questão da cor também, mais chamativo, entendeu? Então acaba que ela vai começar a bicar e vai provavelmente acabar levando a outra a óbito, se forem várias aves numa só. Tá, mas aí o avicultor, ou o tutor, ou o criador, ele identificou que a ave está estressada. O que que ele deve fazer? Ele deve primeiro Então, identificar o que. basicamente, se ele identificou nesse ponto do problema, já é mais Uhum, grave, como eu mencionei. Aí o ideal seria sempre, novamente, procurar saber antes de adquirir a ave, para a gente não pecar no manejo, entendeu? Porque depois corrigir é complicado, né? Então, eu também trabalho com psitacídeo, né? Então, bico torto, arara, uhum. papagaio, calopsita, e aí eles têm muito arrancamento de pena por estresse. E é bem complicado a gente conseguir ali driblar esse problema. É verdade que a ave em cativeiro ela vive menos? Esse é um Na mito? É um mito ou é verdade, ela verdade? acaba vivendo até mais, né? Que ela não tem a questão dos predadores, né? Então, você sabe, tiver um manejo adequado, tiver uma alimentação adequada, a longevidade dela vai ser maior. Sim, porque até na natureza ela vai ter a questão Uhum. do predar ali, que ela vai ser um Exatamente, predador exatamente. São ali. mais desafios, né? A Entendi. questão na verdade, eu acho que esse mito existe pelo manejo adequado das aves sob cuidados humanos, né? Então, nós temos pessoas que não cuidam adequadamente, não oferecem uma alimentação adequada, não tem um veterinário especializado à frente, e aí essa ave acaba que vai debilitando e acaba morrendo mais cedo. E a questão, ali, por exemplo, assim, ó, a questão da alimentação, da ração. Não existe uma ração única para todos. Então você tem que conhecer muito bem a ave, Uhum, tem que conhecer muito bem a linhagem não digo, mas a espécie para que você dê uma ração específica para aquele tipo de ave. Como que a pessoa. Tá, eu vou ter uma ave ornamental, tudo bem, eu vou conhecer sobre aquela ave, mas quem é que pode me dar uma gestão? Claro que você pode fazer isso, uhum, mas tipo assim, como é que ele pode buscar informação da ração uhum. para fabricar a ração para aquele animal? Olha, hoje nós temos alguns zootecnistas também muito engajados na área, então nós Uhum, temos algumas fórmulas de ração específicas para espécie, né, e para período tanto de criação, reprodução, né, porque nós temos realmente algumas especificidades, né, então pensando uhum, ali em fazões, perus, são aves que demandam um pouquinho mais de proteína na alimentação comparado aos galináceos. Os anseriformes, né, os patos, um pouco menos, né, que aí uhum. nós teremos outros problemas. Hoje, graças a Deus, no mercado nós já temos linhas comerciais para aves ornamentais. Então eu tenho uma ração comercial
para anseriforme em reprodução e anseriforme de manutenção. Tenho ração para pomba, tenho ração para fazão, pavão, só que ainda não é tão acessível, né, a grande escala, né? Então, como eu falei, eu trabalho de fato com isso, então também não posso eu passo o ideal, mas eu sei que ainda é muito inacessível para a maioria dos meus criadores que eu trabalho, né? Que eu atendo. Entendi. Porque é um valor muito alto, E mas a, já existe. e a questão, por exemplo, assim, tá, a gente tá falando da questão do corte da asa, mas existe também, por exemplo, assim, o aparo de bico e unha. Por exemplo, eu Uhum. vou te falar, eu tinha um canário antigamente, que eu não tenho mais, que eu tinha Aham. que regularmente aparar as unhas ali. O que que você indica esse reparo? O bico, por exemplo, é mediante a ave, porque os pistacídeos, eles gastam o bico com em algumas alimentações, se eu não me engano. E aí, quando ele não tem isso, como é que faz? Certo. O que acontece? O bico em si, aí nós temos várias situações, né? Geralmente, se essa ave tiver um hipercrescimento, né, eu posso ter uma maloclusão, então de Uhum. fato, às vezes a gente não tem ali o encaixe adequado e acaba que cresce uma das duas partes, né? E aí a gente tem a dificuldade de alimentação, enfim, acaba dificultando mais a qualidade de vida, né, a saúde dessa ave. Isso pode ser por um problema hepático, com uma alimentação Uhum. inadequada, principalmente pensando em psitacídeo, né? Uhum. Então, por exemplo, semente, sempre, o tempo todo, né? Então as pessoas falam, ai, João, mas na natureza come semente. Na natureza eu tenho uma ave que ela a alimentação dela é sazonal, de acordo com o que tem disponível no momento. Sim. Uma ave que voa muito, então ela vai ter um requerimento energético muito maior do que uma ave que está sob cuidados humanos, que não tem tudo isso de gasto, né? E eu Uhum. tenho uma ave que tem escolha do alimento em si, né? Então ela vai comer uma época isso, uma época aquilo, vai comer o que tem, né? Aí, quando essa ave tá lá na nossa sala, ela vai comer só semente que as pessoas fazem, provavelmente chega ali num estágio da vida que eu vou ter um problema hepático. E Uhum. aí pode desencadear aquele bico mais quebradiço, né? As unhas mais quebradiças, a pele mais craquelada, problema no empenamento, pode ser um problema de fígado. E aí tem a questão que pode ser também da maloclusão. Então, tipo um trauma, algo do tipo, que essa ave começou a crescer. O ideal, né, dependendo da ave, pet ou ornamental em si, seria fazer o desgaste desse bico adequado, né, Uhum. não com corte, porque isso pode acabar lascando, né? Então tem que ser Aí com é uma é lixa, uma boa basicamente. dica que você tá dando. Tem que ser Exatamente. com uma Não é que as lixa. pessoas acabam tentando fazer em casa, eu já vi acontecer de tudo. Então, tipo, não corta o bico em casa, pelo Entendi. amor de Deus. Principalmente os psitacídeos. Que eu já vi sair realmente O bico tudo, inteiro. exatamente. Então não é pra se cortar com tesoura, alicate, nada do tipo, que tem risco dele ou descolar mesmo, desprender, ou dele acabar lascando. Aquilo ali tem que ser feito da forma adequada, essa ave tem que estar sedada, enfim. Tem uma série de preparos que a gente faz aí antes. E aí tem alguns pacientes meus que têm esse probleminha, a gente acaba desgastando esse bico a cada 3, 4 meses. Entendi. E a reconstituição, caso quebre, você faz. Porque eu vi, se eu não me engano, na internet, Uhum. um médico veterinário que fazia a reconstrução do bico, Prótese. prótese, isso. Isso. O que acontece? Existe a possibilidade hoje, né, de nós colocarmos uma prótese, Uhum. mas a gente tem que levar bastante coisa em consideração. Não é tão simples também a ave se adaptar à prótese. Dependendo da espécie em si, elas conseguem se alimentar, né, e se adaptar ali a ficar com o bico ou tortinho ou mais curto, né, Uhum. ou até mesmo sem uma das partes. E se existir a possibilidade, se o tutor tiver disposto, a gente também consegue avaliar de fazer uma prótese 3D ali para colocar no lugarzinho do bico. Entendi, entendi. E a questão da época da reprodução, como é que faz a época da reprodução? Você sempre, para quem tem aves ornamentais, sempre tem que deixar o casal junto, ou o macho junto com a fêmea, ou tem que colocar a Uhum. ave num período ali, o macho num período certo, na hora Existe certa? muita especificidade também. Vocês devem estar. Eu falo a mesma coisa toda pergunta, porque tudo depende, Sim. né? Então, nós temos ali nos aquáticos, né? Os Uhum, monogâmicos, que são aves que são criadas em casais, exclusivamente. Essas aves, para a gente ter ali um aproveitamento, um maior aproveitamento dessa reprodução, é legal que essa ave fique só o casal, numa baia individual.
né? E aí nós temos também as aves que são poligâmicas, né? Então, a gente consegue colocar um macho para 2, 3 ou até 4 fêmeas, dependendo da ave em questão, né? Por exemplo, um pavão dá para ter um macho para algumas fêmeas, um Uhum. ganso, dependendo da raça da espécie, dá para ter um macho para algumas fêmeas. Legal. É, Aí nós temos, geralmente, cisne, as tadornas, elas têm ali o casalzinho formado bonitinho, um macho e a fêmea. Só. E, assim, ó, excelente, João. Assim, os seus esclarecimentos, assim, show de bola. O que, que eu ia te perguntar? Infelizmente, finalizando, você viu que passou Muito rápido. muito rápido. A gente não conseguiu explanar quase nada. A gente falou muito superficialmente de tudo por cima. Com certeza você vai vir mais vezes. Nós vamos falar mais coisas aqui. Mas assim, vou te pedir uma dica, uma última dica que você dá agora, a dica crucial para aquela pessoa que já tem, agora antes que queira iniciar, aquela pessoa que já tem aves ornamentais. E uma dica assim pontual que você dá para aquela pessoa, olha, não esqueça de fazer tal coisa, ou faça tal coisa, ou não. Qual é a dica que você daria assim, pensando assim, de bate pronto? Aí existem várias situações, mas o meu lema em si é que a beleza está no processo, né? Então, quando a gente é criador, a gente tem, você mesmo sabe, a gente Uhum. sempre coloca, quando eu tiver tal ave, ou quando eu atingir aquela estrutura, eu vou estar feliz. Não, passa. Você vai lá, compra, coloca lá, se acostuma em questão de dias, né? Então, é o processo, é o cuidado, e não se perder nisso, né? Não esquecer o porquê você começou, basicamente. E se for numa situação de doença ou algo do tipo, eu acho que eu sempre falo que de frente para um abismo é melhor um passo para trás do que dois para frente, né? Então que nós Verdade. não sejamos egoístas, né, a ponto ali de tentar levar a situação. Quando a gente tem algum problema, o ideal é realmente parar tudo, separar, esquecer questão de lucro, esquecer questão de reprodução e cuidar ali da situação para contornar, né? E aí também o que eu mencionei da questão da receita de bolo, né? Então a pessoa focar no que é eficaz, não no que é bom. Porque tem coisa que é boa e mascara, o eficaz dá trabalho, né? Então a gente tem que sempre conseguir diferenciar, ter discernimento ali nessas linhas. João, então assim, gostaria novamente agradecer, dizer que eu fiquei muito lisonjeado por você ter vindo aqui, assim, bate pronto, você Uhum. se demonstrou uma pessoa extremamente assim receptiva, atenciosa e mediante a isso nós queremos te parabenizar Uhum. novamente e presentear com uma placa do Pod Oh, meu Aves. Deus. Eu que agradeço novamente o convite, Por né, a favor. oportunidade, porque, como eu mencionei, eu acho que. Gostaríamos de Oh, meu materializar o Deus. nosso Que agradecimento, lindo. a nossa homenagem Gente do ao céu. Ai, tô muito João feliz. Vitor E Xavier. eu agradeço vocês pela iniciativa, né? Eu acho que realmente agrega demais, demais, né? Hoje em dia é muito fácil as pessoas buscarem informação e informação de qualidade, né? Então, o cara começou a criar galinha ontem, ele já entra, ele já escuta, ele já assiste, tá tudo tão acessível, Isso, né? E as pessoas isso. que elas consigam aproveitar isso daí e que a gente consiga trazer cada vez mais visibilidade e profissionalização para o nosso setor em si. E às vezes é só uma palavra, assim. Só uma palavra às vezes ajuda muitas pessoas. Exatamente, Ajuda, tu não exatamente. sabe, tu não tem a noção de quanto você ter vindo aqui. Olha, essa questão, última dica que você deu agora é maravilhosa. Tipo, olha, não pensa tanto no lucro, pensa no problema e tal. É mais fácil dar um passo para trás. Uhum. Isso é É que na maioria das maravilhoso. vezes a pessoa prolonga, né? E É, aí, quando a gente tá lidando com doença, acaba que dá mais, piora tudo. é Eu não vou verdade. gastar com isso agora, mas depois, por isso eu falei, às vezes é melhor jogar 900 doses de vacina fora do que Do gastar com que. antibiótico, É verdade. entendeu? Então tá, se quiser passar, então o pessoal te acha no. Então, olha, tem um canal no YouTube, Sítio Xavier, lá tem vários vídeos, não tá tão atualizado, mas tem bastante coisa pra quem gosta de acompanhar conteúdo de Uhum. ave, né? Tem o Instagram, @sítio_Xavier. Tem o meu perfil, né? Pessoal. Tenha também, para quem busca consultoria, mentoria individual, né? Atendimento, tem a minha clínica, Origens Centro Veterinário, né? Então ali vocês conseguem trazer as aves para ter consulta ou coisa assim, ou até mesmo marcar uma consultoria para que eu atenda o plantel, que a gente. Nossa, eu atendo. Tendo criadores aí no Brasil todo, é só organizar certinho e a gente vai dando acompanhamento, né? E
quem quer começar uma criação, eu acho muito importante. Eu tive alguns alunos que contrataram a consultoria antes de começar. Legal. Então a gente já começou tudo certinho. E aí tem também, né, o meu WhatsApp, que é 11 953 20 6655. Então quem tiver interesse, tanto na questão de aves, como nas aulas, como em consultoria, mentoria, estou à disposição. Então tá. Depois, pessoal, nós vamos colocar aqui embaixo aqui os contatos do João, tá? Do João Vitor. Assim, agradecer a todos por chegarem aqui, dizer para vocês nos seguirem aqui no Instagram e também se inscrever no canal do YouTube. Qualquer dúvida, manda para nós, a gente vai entrar em contato com o João Vitor e com certeza ele vai responder com muito carinho, assim como ele nos atendeu. Certo? Muito obrigado a todos, um forte abraço, um beijão no coração de vocês. Tchau, tchau.